Atenção pessoal, agora nós vamos trabalhar funções. A definição de função: se dois conjuntos A e B não vazios chamamos de função correspondente a F ou relação binária entre dois conjuntos A e B, nesta ordem, de forma que qualquer elemento X pertence a A, possui um único correspondente e Y pertence a B. Ou que é imagem de Y. Nós podemos fazer o seguinte: dizer que essa função aqui, ela é a função, por exemplo, corresponde a um único elemento em B. Se tiver três elementos no A, que é o domínio, o soldadinho vai atirar a flecha no outro conjunto, no inimigo lá do outro lado. Em outras palavras, cada um tem que corresponder a um único elemento em B. Isso do A, para ser função. Então, se você encontrar, por exemplo, y é igual a x, lê assim: y é função de x, com x pertence a A e y pertence a B. Se tiver essa leitura aqui, né? Aí, se tiver nessa leitura aí, o que que devemos fazer? Como é que a gente tem que identificar a função? A função ela é identificada dessa forma. Então vocês estão vendo aí como é que se identifica a função. Então você tem aqui o domínio, que é os primeiros elementos do conjunto A. Aí tem a função aqui de f de A em B, que ela está ligando de A para B. E a imagem, que é essa parte aqui, ó, essa parte onde tem essa chave para dentro. Então, para ser função, cada elemento do domínio, que é esse aqui, tem que sair uma flecha. Não importa aqui, ó, onde vai chegar. Se esse aqui está recebendo duas, mas aqui cada um sai uma flecha, quer dizer, um soldadinho atira. Um índio atira uma flecha aqui no soldado. Esse índio atira a flecha nesse soldado. E esse aqui atira a flecha nesse soldado. Se isso acontecer, a função, essa relação é função. Então, cada elemento do conjunto A está relacionado a um único elemento do conjunto B. Ó, cada elemento do A, um elemento no B. Analisando a figura, podemos definir o seguinte: o conjunto A é o domínio. A imagem, o B, no caso o B, é o contradomínio, ele todinho. Se todos os elementos aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Todo ele é um contradomínio. Os elementos de B que estão relacionados a elementos em A é chamado de imagem. A imagem são esses dois aqui, ó, certo? Contradomínio é esse aqui todinho. E o domínio é o B todinho. Ok? Prosseguindo. Mais uma. Então, passando para outra. Para outra forma de identificar a função, observe que nesse aqui, do mesmo jeito, ó, 1, 3 e 5. Cada um corresponde a um. Ele sai um único elemento para cá, para B, né? Então, essa aí é a função, essa relação. Já essa relação aqui não é, porque está saindo do 3, dois elementos, viu? De A para B. Essa relação aqui de A para B. Então, como é que nós temos que fazer na situação para identificar? Primeiro tem que olhar os elementos. Se tiver 3 elementos, todos tem que sair uma flecha. Uma flecha. E no caso aqui, para não ser, é só sair mais de um elemento, como aqui no 3. Não é função. Isso aqui é função? Não, porque saiu mais de um elemento. Isso aqui é função? Não, ela saiu mais de um elemento e sobrou elemento também. Não pode sobrar. No domínio, né? Para ser função.
Aqui tem um exemplo. Dado conjunto A 1 e 5, o B 2, 3, 4, 5. Nós estamos vendo aí quem são os elementos. Seja f a função que associa os elementos de A acrescido de 1. Quer dizer, a função ela é acrescida de 1. O elemento é o x, mais y é mais 1. O y é o que a gente vai encontrar. Para encontrar o y, nós temos que saber quem é o x primeiro e somar. Dessa forma, sendo x um elemento de A, e y um elemento de B, que corresponde à imagem do B, temos a seguinte expressão: y é igual a x mais 1. Então, para nós encontrar os pares ordenados da função, nós temos que fazer isso. Observe que eu peguei os elementos do conjunto A, que é 1, 5, que diz que o x é A e o y é B. Aí eu coloquei aqui, ó, para descobrir quem é o B da função. A função tem que ter essa lei aqui. Então o x é 1. São infinitas leis, não é só essa lei, tem várias. Então o x pode ter do primeiro grau, do segundo grau, terceiro grau, tudo forma uma função. Tudo forma pares ordenados. Então o x é quanto? Aqui é 1. Aí 1 mais 1 dá 2. Então tem um par ordenado 1 e 2. O x agora pode ser 5. 1 mais 2, 5 mais 1, 6. Aí 5 e 6. O primeiro é o x, depois é o y. Então o que é que nós vamos ver aqui nesse processo aqui? O gráfico e o sistema cartesiano. Você lembra que o x não era 1 e 2? Ele formou o quê? 1 mais 1, 2. Aí 5 mais 1, 6, não foi isso? Daí foi a correspondência. Então o que é um domínio? O domínio só é o que está saindo na flecha, é 1 e 5. O que é a imagem? O 2 e o 6. A imagem é o segundo conjunto dos que estão recebendo flecha. Contra domínio é o conjunto todo. Contra domínio é o 2, o 3, o 4 e o 6. E o domínio é 1, 1 e 5. Como é que vai ficar o gráfico? Você enumera primeiro o gráfico assim. Ok. Enumera primeiro o gráfico. Esse é o plano cartesiano. Depois pega 1 mais 1, 2. Está aqui. É a função. Aí 5, 1 mais 1, 6. Então esses pontos aqui, nós tendríamos a fazer um gráfico de uma função crescente. Ele vem por cá, né? Aqui, nós observamos que isso tem uma consequência. O próximo aula é do domínio de uma função. Estudo o domínio de uma função. Então, a gente vai ver tudo isso daí. Ok. Voltando aqui. Então vamos